Se você pudesse dar um conselho para essas pessoas, imagina que tem alguma pessoa nesse momento sendo diagnosticada com a esclerose múltipla ou outra doença autoimune ou alguma outra doença crônica. Qual conselho que você daria para essa pessoa baseado no que você passou? Primeiro que eu acho que a família e assim, a minha família e as minhas amigas foram essenciais, que eu tive muito apoio, assim, em todo lado, que falo, não tive terapia, mas assim, todo momento a meus pais, os meus avós estavam assim do meu lado, todo momento. As minhas amigas também, tanto as minhas amigas que eram da escola, quanto as minhas amigas da faculdade, assim, pra me ajudar em tudo. Tipo, desde, tipo, me ajudar a levar na faculdade, quanto empurrar a cadeira de rodas, tipo, tudo, sabe? Então isso é muito importante, você vê que tem pessoas que se importam com você. Se sentir amado, acolhido. Sim, exato. Então às vezes você fala, não precisa de terapia, mas você sabe que tem a pessoa que se importa com você. Então às vezes isso não faz falta você procurar ajuda em outra pessoa. Tem alguém pra te ajudar. E se você não tem esse tipo de pessoa, acho que é importante você procurar ajuda, sim, de um profissional, né? Porque às vezes você não consegue sozinho, isso é importante você procurar ajuda, né? Porque você vai não se é um fechando, mérito assim, não preciso de ajuda. E eu acho que é sempre bom você tentar ver as coisas pelo lado positivo. Às vezes aquilo aconteceu naquele momento, porque às vezes você precisava dar, não sei, uma freada, ver a sua vida de uma outra maneira, mudar a sua vida em algum ponto, que nem eu mudei a minha alimentação, ou eu mudei algumas coisas. Nada acontece por acaso, né? Então, se aconteceu aquilo, você vai, às vezes, mudar a sua vida para um outro rumo que vai ser melhor do que estava antes. E aquilo foi só um obstáculo que depois que você vencer aquele obstáculo vai ficar melhor. Então, não é uma coisa ruim. É ruim só naquele momento, mas depois acaba ficando bom. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, mas vai acabar a minha vida porque eu tive esclerose múltipla. Não, não vai. Às vezes a sua vida vai ficar melhor. Você vai ter uma saúde melhor do que você tinha antes, porque você vai comer melhor. Você vai tomar vitamina, você vai, sabe? Coisa que você não faria se você tivesse uma saúde normal. Sim, sim. Porque você ia levando. Às vezes a vida vai te presentear até com essa atenção. Exato. Porque você vai ficar mais atento, porque você vai ter que se cuidar mais, você vai ter que dormir melhor, você vai ter que tomar uma vitamina D que você não tomaria antes. Então, eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que aprender a olhar sempre o lado bom e não ficar pensando, mas eu vou ter esclerose múltipla. Gente, não é um diagnóstico, né? Tem tanta coisa tão pior. Sim. Tem diagnósticos que são quase sentenças, né, de morte. Exato. E isso que você falou, Gabi, foi muito interessante, porque eu me lembro, né, na faculdade sempre tive muita restrição alimentar, pela rinite, pela inflamação, pela alergia. E eu me lembro um amigo que ele falou assim, um dia, né, eu comi mal, tipo assim, chutei o pau, fui na pizzaria com eles e tal. No dia seguinte eu tava bem ruim, assim, rinite brava, né, espirrando pra caramba. Aí eu lembro que ele falou assim, cara, você come tudo certinho, e aí uma vez que você come errado, olha como você fica, tá vendo? E era justamente o oposto, né? Eu comia certinho porque eu já era assim. Então isso que você falou é muito interessante, né? Às vezes, quando você tem algum problema que você é obrigado a se cuidar, você é obrigado a se cuidar. Então não é que eu comia daquele jeito porque eu queria ser a pessoa mais exemplar do mundo. Eu comia daquele jeito porque eu era obrigado a comer daquele jeito. Sim. Então muitas vezes a pessoa olhava e falava assim, cara, você come desse jeito, você tem que ser muito mais forte ou mais saudável que eu. Não, eu como desse jeito porque eu já não sou, né? Já tinha uma questão de saúde. Então isso que você falou foi muito importante, que muitas vezes um obstáculo, muitas vezes algo que acontece na sua saúde, tá aí para você enxergar que você pode ser mais saudável. E muitas vezes você tem uma limitação, eu falo, eu não posso me dar o luxo de comer errado, eu não posso, eu gostaria, e não é que eu sou extremo, tipo assim, eu gostaria muito, cara, de sentar pelo menos 1, 2 vezes por semana com meus amigos num restaurante e comer uma pasta, né, comer um filé parmegiana, eu adoraria isso, não é que eu não goste, eu amo o gosto, mas é uma limitação que ou o Papai do Céu, ou o que você quiser acreditar, colocou na tua vida, e você fala assim, com essa limitação, preciso aprender a viver e eu vou viver da melhor maneira com ela. Então isso que você falou foi muito importante para mandar essa mensagem para as pessoas assim. E aí, Gabi, para finalizar, uma coisa que você me falou assim no episódio que me chamou a atenção foi a questão do salto. Você é uma pessoa muito bonita, esteticamente, provavelmente você é uma pessoa que deve se importar muito, que você claramente, né, se veste muito bem, você é toda caprichosa. O quanto isso mudou, a doença abalou alguma coisa do seu senso estético, ou o quanto a estética é importante, tipo assim, o quanto você considerava a estética importante, essa questão do salto, etc., amadureceu, não amadureceu, mudou alguma coisa, o quanto a estética é importante, o quanto a função é importante, existe alguma relação entre elas,
Ou mudou alguma coisa com esse aprendizado todo da vida pra você? Ah, com certeza, né? Porque no começo eu não ligava, tipo, eu sempre liguei, mas logo assim que eu tive o surto, nos primeiros meses, eu ainda era, assim, até no hospital, eu lembro que a minha mãe me maquiava, que eu recebia legal, minhas fantástico. amigas. Então, Eu acho tipo, isso assim, o máximo, eu acho deixei isso fantástico. Nossa, Fantástico. tipo assim, mas lógico que a função era a minha prioridade. Então, assim, eu me arrumava, mas assim, eu queria naquela hora, vamos supor, eu tava tomando corticoide, eu não tava nem aí que eu tava inchada, porque Sim, eu não sim. tava preocupada em emagrecer, eu tava Era outro foco preocupada, ali. o foco ali era eu ficar boa, meus movimentos voltarem, eu fazia minhas coisas, questão de ganhar, perder peso, eu nem ficava preocupada se eu tava mais gordinha ou mais, enfim, a questão estética era com certeza a minha segunda opção, não tava preocupada. Eu tenho até, eu lembro que eu saí no jornal, na época, e ainda tava em processo, porque eu tomei corticoide mais um mês depois. Gente, a foto do jornal dessa época, eu não sei porque fizeram isso comigo, juro por Deus. E era uma foto desse tamanho. Nossa. A minha cara era desse tamanho, juro. Eu vou pôr um dia no Instagram pra vocês verem. Não, põe agora, eu fiquei curioso. Juro, muito Mas feia. isso te abalou? Não, na época, eu não Na lembro época? se me abalou, mas hoje em dia me abala, porque eu vejo aquela foto, juro. Não, Que por vergonha. que fizeram Por isso? que fizeram isso comigo? Mas enfim, na época nem sei se me abalou, porque era como eu tava na época, acho que eu nem tinha noção do tamanho que eu tava, porque eu não ligava que eu tava daquele sim. tamanho, eu sabia que eu tava tomando remédio, e eu não tava preocupada que eu tava gordinha, porque eu tava preocupada em Voltar à recuperar os função. movimentos, então assim, é isso, eu gosto da minha estética, gosto, mas naquele momento eu não tava preocupada com isso, eu tava preocupada em recuperar os meus movimentos. E aí depois que foram voltando, aí eu fui, né, me policiando eu lembro que tem outra coisa engraçada, que pra não inchar no começo, a médica falou assim, não come sal. Agora é uma história engraçada da minha mãe, não come sal, porque senão você vai inchar. Ela tirou tanto sal da minha alimentação, tipo assim, nem na comida da minha casa podia ter sal, eu não comia nada de sal. Fiquei tão sem sal, que teve um dia que eu saí com meu padrasto, eu desmaiei, de tão sem sal que eu tava. Ele parou no McDonald's, comprou uma batata, falou, sua mãe é louca, vamos voltar a comer sal.